Beleza, galera? Aqui é Douglas Heraldo do blog Listas Literárias com mais um vídeo com as 5 melhores leituras do mês. Hoje trazendo aí um pouquinho atrasado as 5 melhores leituras do mês de junho de 2015. Então, bora lá conferir qual foram as nossas leituras que marcou o mês de junho deste ano. Vamos... Beleza, galera? Então, começando aí as 5 melhores leituras do mês de junho de 2015, com a leitura aí de um livro juvenil que ficou na 5ª colocação. É um livro infantil, na verdade, da Diana Wynne Jones, Tesourinha e a Bruxa, com nota de 9,23 nas leituras do blog. É um blog divertido para você ler com você, se você tiver filhos, irmãos, primos, enfim, alguma criança que queira ler esse livro também é bem interessante. Conta a história aí da Tesourinha, uma menina que mora num orfanato, mas que é adotada por uma bruxa bastante malvada, enfim, aí bem típico da literatura juvenil, um livro com ilustrações, textos, enfim, mas a história é bem interessante, por isso que ela alçou essa questão da 5ª colocação aqui no blog. Vocês podem ver um belo trabalho aí da galera júnior, né? Então, uma leitura divertida, com bastante aventura, com bastante ação, com toques também dessa questão do estranhamento de não se encontrar o seu mundo. Enfim, a autora aí, que é bastante celebrada na área do livro infantil. Eu gostei bastante dessa publicação, tanto é que ela chegou aí na 5ª colocação, Tesourinha e a Bruxa, de Diana Wynne Jones, 9,23 de nota aí no Listas Literárias. Enfim, bacana aqui para você ler para você ler para alguma criança, algum parente. Fica essa dica aí, Tesourinha e a Bruxa, a 5ª melhor leitura do mês de junho de 2015 aqui no Listas Literárias. 4ª colocação aqui no blog Listas Literárias das melhores leituras do mês de junho de 2015, para quem curte seleção de contos, antologias, né? Essa daqui é a pedida, além dessa bela capa, aqui como vocês podem ver, dessa edição da coleção Bang da editora Saída de Emergência, né? Essa editora aqui que é voltada muito para a literatura fantástica, né? Basicamente para a leitura fantástica. Este livro aqui, a 4ª colocação, O Príncipe de Esteros e Outras Histórias, é uma organização do George Martin e do Gardner Dozois, que é o grande parceiro dele na reunião de antologias, mas é um livro grande, com vários contos, e aqui é um livro muito voltado a um tipo de personagens, aqueles típicos canalhas, né, que andam ali se equilibrando entre numa linha tênue entre o certo e o errado. Enfim, são aquelas personagens, digamos que é de difícil definição, e que também aí elas encantam, ao mesmo tempo que elas encantam, ao mesmo que elas apresentam atitudes que poderiam ser questionáveis, mas ainda assim contam com a nossa torcida, né? Então é mais ou menos esse tipo de personagem que nós vamos encontrar aqui em O Príncipe de Esteros. O Príncipe de Esteros, que é uma história aí de a Guerra dos Tronos, né? Enquanto o galo canta, aqui eu vou falando, enfim, vocês vão ter escutado no final do vídeo. Mas voltando, beleza, aí ao livro, O Príncipe de Esteros é essa história aqui bastante fascinante, que retoma um pouco no tempo o Esteros, mas além dele existem outros contos aqui que merecem bastante atenção nessa obra. E eu chamaria atenção principalmente para a questão de como o Marquês recuperou seu casaco, do Neil Gaiman, que ele é um conto muito fantástico, muito surreal, mas muito interessante. Também a Gillian Flynn, a moça do Garoto Exemplar, né, em Qual é a Sua Profissão, ela tem um conto perfeito da questão do horror, do psicológico, do realismo fantástico. É com certeza aí uma obra bem interessante. E também do Patrick Rothfuss, que é A Árvore Reluzente, que é Um Dia na Vida do Bat, aí que é o personagem trabalhado aqui nesse conto, e que também é fantástico. E aqui sim um conto que nos coloca essa questão
do canalismo, da sugestão ao leitor. A Árvore Reluzente é um ótimo conto. Então, esse livro, além de ter essa capa belíssima, né, como vocês podem ver, também tem histórias bastante incríveis aqui. E olha, vale bastante a pena dar uma conferida em O Príncipe de Westeros, organizado aí pelo George Martin e publicado aqui no Brasil pela editora Saída de Emergência pela coleção Bang. Né? Para quem curte aí contos fantásticos, essa é uma pedida essencial e vale a pena vocês tirar aí um momento de leitura desse livro. Bom, galera, e aqui na terceira colocação das melhores leituras do mês de junho de 2015 no blog Listas Literárias, independente se você ama ou se você odeia Paulo Coelho, se você lê ou se você não lê Paulo Coelho, se você acha as publicações dele uma porcaria ou se você acha que de fato é para tudo isso, se você se encantou aí com O Alquimista, com o Diário de Mago, enfim, né? Independente do que você pense sobre Paulo Coelho, essa biografia ela é uma leitura necessária aí no seu dia a dia, na sua biblioteca, porque Fernando Moraes, nesse texto aqui, ele traz um desenho muito forte de Paulo Coelho. Ele explica um pouco e também reforça algumas questões de mitologias, embora não se aprofunde nos grandes segredos e nos grandes mistérios deste mago. É uma biografia que nos mostra né, a vida incrível deste autor e principalmente nos mostra um personagem obstinado com um objetivo a ser cumprido, no caso ser escritor, e para isso a biografia mergulha de fato em toda a história aí do Paulo Coelho, desde da sua juventude até o seu momento de consagração, e é uma vida fantástica. O leitor que é curioso por grandes personalidades, o leitor que é curioso e daqui a pouco muito escritor, querendo entender um pouco mais sobre a vida de escritores, acho que essa biografia, O Mago, a incrível história de Paulo Coelho, ela é uma leitura quase que essencial, que primeiro que mostra que o Paulo Coelho, muito mais além de um simples autor, ele é um homem com um tino de negócios e um tino de como vender o seu produto, o seu material muito forte, alguém que também sabe o que quer e, acima de tudo, alguém com conhecimento de marketing, com obstinação. Enfim, O Mago, a biografia de Paulo Coelho, que, olha, ela é sensacional, tem muitos dados, muitas curiosidades, momentos de muito motherfuck do Paulo Coelho, momentos que podem nos trazer novos olhares sobre esse autor e como, não como ele pensa, mas como ele vê a literatura, né, pro bem ou pro mal, enfim. Isso está presente aqui em O Mago, a incrível história de Paulo Coelho, e vale a pena conferir essa publicação aí, que agora está sendo publicada pelo Novas Páginas aí da Novo Conceito, né? Ela é uma biografia que já foi publicada antes, se eu não me engano, pela Planeta, e agora eu li essa edição aqui da Novas Páginas da editora Novo Conceito. Vale a pena aí acompanhar essa biografia escrita pelo Fernando Moraes, uma biografia bastante profunda e completa, com vários dados, que não poupa nada, né? O leitor ele vai ter aí condições e material para ele mesmo fazer a sua avaliação sobre essa personalidade polêmica da literatura não brasileira, mas mundial, que é o Paulo Coelho. Segunda colocação aqui no blog Listas Literárias com as melhores leituras do mês de junho de 2015. Segunda colocação aí, um romance brasileiro, A Suavidade do Vento, do Cristóvão Tesa. Esse romance que inclusive foi publicado aí no começo dos anos 90, 1991, se eu não me engano, e agora esse ano sendo relançado pela Record, e aí alcançou 9,60 com uma narrativa muito bem estruturada, que nos apresenta aí a questão do J. Matoso, que ele é um professor de português, aquele típico cara que tem poucas ambições ao mesmo tempo que tem muita ambição, e isso é um jogo que nele afeta muito forte, até porque quando ele está próximo da realização das suas ambições, ele decide regredir, né? É bem complexo, mas o livro em si, ele trabalha muito com a questão da linguagem. Ele se passa em uma pequena cidade paranaense nos anos 70, aí
com as proximidades da construção da usina de Itaipu, que geraria grandes esperanças para aquela comunidade. Um texto que, como eu disse, trabalha muito a questão da linguagem, né? Inclusive com a questão da escolha do narrador. Ele tem uma mescla entre uma linguagem teatral e uma linguagem literária. O narrador tem bastante esse conhecimento que as personagens são aí títeres na mão dele, porque ele conduz bem a história e apresenta esse J. Matoso, que é esse professor de português cujo sonho é ser um grande escritor e um escritor reconhecido, mas é um cara que bebe pra caramba, né? Um cara que não está nem aí com a sua vida de professor, não está nem aí com a sua comunidade, com a sociedade, a qual ele é muito crítico, né? Ele é até muito crítico com aquilo tudo que o cerca. Ele tem esse certo ar de superioridade em relação àqueles que o cercam, até porque ele é bastante crítico às pessoas da sua volta. E isso no final do livro vai gerar um conflito interessante, uma solução bastante interessante, né? Que vai falar muito sobre essa personagem complexa que é J. Matoso, que vive entre whisky paraguaio e construções sintáticas. Olha, é um livro que para leitores exigentes, leitores que buscam histórias com profundidades, tanto na questão da construção da trama como na sua estrutura técnica narrativa, ele é um livro para bastante aprendizado, para bastante pesquisa, né? Que vale a pena vocês conhecer. Segunda melhor leitura aí do mês no blog Listas Literárias com 960, A Suavidade do Vento, do Cristóvão Tesa, né? E esse livro aí que apresentou o autor à literatura brasileira, e vale muito a pena você conhecer porque tem questões interessantes numa narrativa que consegue ser bem desenvolvida também nessa obra. E entre as melhores leituras, a melhor leitura do mês de junho de 2015, Mal Entendido em Moscou, outra publicação da Record, da Simone de Beauvoir. Se eu errei aí na pronúncia do sobrenome, vocês me perdoem, mas vamos lá, Simone de Beauvoir. Esse Mal Entendido em Moscou, que é um texto guardado aí dessa autora que é reconhecidíssima na literatura mundial. E aqui nessa obra ela nos apresenta um casal de idosos, o André e a Nicole, que estão viajando pela Rússia e nessa viagem para encontrar uma filha do André, e acontecem mal entendidos durante essa viagem, né? Isso seria um resumo mais simples da obra, que na verdade a profundidade do texto é um texto que eu vou dizer para vocês, eu li ele em 3-4 horas de leitura ininterrupta. Ele é um texto que consegue te prender. Para quem tem medo de clássicos ou de grande literatura, esse daqui é uma dica que vale a pena você começar por aqui. E é interessante porque o livro ele coloca duas questões centrais dessa discussão bastante inteligente e profunda, que primeiro é a questão do envelhecimento. Essa questão do envelhecimento aparece muito forte nas duas personagens, das expectativas de um no outro, sobre esses desencontros nesse tempo desse casal de idosos. Então o envelhecimento aqui ele parece de uma forma bastante sombria, bastante triste e pesada, como muitas vezes nos parece que essa questão do envelhecer. Também nos aparece a questão do comunismo aqui, esse desencanto com a Rússia comunista, né, porque comunistas convictos, esse casal de professores universitários chega numa Rússia e se depara com tudo aquilo que eles imaginavam ser legal e não é tão legal assim, e nisso mostra a grandeza dessa obra. Portanto, com 9,61 ela foi a melhor leitura do mês de junho, né? Mal Entendido em Moscou, vale a pena vocês conferir para quem gosta de grande literatura, de grandes textos e de grandes publicações. Ele é um romance que, como vocês podem ver, ele é curtinho, ele não é muito grande, né? E como eu disse, eu li ele em 3 horas praticamente. É um texto que também discorre muito bem, é um texto que, a despeito de uma aparente simplicidade, ele é bem profundo, com várias camadas de subtexto em que nós precisamos compreender essas personagens. Então vale a pena você dar essa acompanhada em Mal Entendido em Moscou, que foi a melhor leitura do mês de junho de 2015 no blog Listas Literárias.
E galera, acho que um pouco é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, gostado das melhores leituras do mês feitas por mim aí no blog Listas Literárias. Aproveitando, para quem curtiu esse vídeo, não deixar de compartilhar né, aí nas suas redes sociais essas dicas. Também assinar o nosso canal aqui no YouTube do blog Listas Literárias, ou me seguir no Twitter, @DouglasHeraldo, ou curtir a fanpage do blog no facebook.com/listasliterárias, ou então acessar aí listasliterárias.com.